Nunca imaginei que meu trabalho como enfermeira poderia me expor a algo tão sobrenatural. Mas aquela noite, no Hospital Geral, foi um pesadelo que ainda me persegue. Era um turno de noite, tranquilo à primeira vista. Eu e minha colega, Carla, estávamos designadas para o andar da UTI, um lugar que já conhecíamos bem. O hospital estava silencioso, com apenas o som das máquinas de ventilação e os monitores bipando esporadicamente. Todos os pacientes estavam em sono induzido. Fomos instruídas a monitorar um em especial, o paciente do quarto 314, que estava em coma. Um homem de aproximadamente 50 anos, que havia sido internado após um grave acidente. Ele estava em estado crítico, sem qualquer sinal de consciência, preso às máquinas que controlavam sua respiração e ritmo cardíaco. Seu plano de saúde cobria um quarto isolado dos outros pacientes. Quando entrei no quarto 314, a sensação foi imediata. Algo estava errado. Não era o tipo de medo comum que sentimos ao trabalhar em ambientes hospitalares à noite, mas uma presença, como se o próprio ar estivesse mais denso, mais gelado. O quarto estava mal iluminado. A única luz era da lâmpada acima da cama do paciente. Ele estava ali, com o rosto pálido e os olhos fechados. Foi então que percebi algo estranho. Um leve tremor nas pálpebras, um sutil movimento, quase imperceptível. Será um delírio? Pensei. O homem estava em coma, conectado a uma série de dispositivos. Tentei me concentrar nas leituras das máquinas e, por um momento, tudo parecia estar dentro dos padrões. Mas ainda assim, algo me incomodava. Foi então que ouvi o primeiro som, um sussurro baixíssimo, quase um ressoar de ar. O quarto estava vazio. O único som era o do monitor. Olhei ao redor, procurando uma explicação. O que era aquilo? Talvez algum equipamento estivesse fazendo barulho, talvez o vento. Mas não. O som veio de dentro do quarto, especificamente de perto da cama do paciente. Tentei ignorar, mas o sussurro persistiu. Cresceu em intensidade, tornando-se mais nítido, mais angustiante. Meu coração disparou. Não podia ser real. O homem estava em coma. Ele não poderia falar, não poderia se mover. Fui até ele, tentando verificar os sinais vitais de forma mais rápida e precisa, mas, para minha surpresa, seus olhos se abriram, não de forma lenta ou natural, como um paciente que desperta do coma. Eles se abriram abruptamente e o que vi me gelou o sangue. Os olhos estavam completamente negros, um vazio profundo e insondável. Não havia íris, não havia brilho, apenas escuridão absoluta e algo no olhar dele, algo que me fez sentir como se estivesse sendo observada por uma força além da compreensão humana. O ar ficou denso, pesado, quase irrespirável. O medo me paralisou. O sussurro se transformou em um grito, mas não era apenas som. Era uma pressão, como se aquela voz estivesse martelando na minha cabeça, de uma força que parecia sobrenatural. Sem pensar, corri para fora do quarto, o medo fazendo minhas pernas tremerem. Gritei por ajuda, mas minha voz soou fraca, distante, como se algo estivesse me impedindo de respirar direito. Carla veio correndo e,
Junto com outros enfermeiros, entrei novamente no quarto, com os olhos arregalados e a mente ainda atordoada pelo que acabara de viver. Mas ao entrarmos, o paciente estava novamente imóvel. Seus olhos estavam fechados, sua respiração regular, os sinais vitais inalterados. Não havia nada de anormal. A tensão no ar, o frio, o peso, tudo desapareceu, como se nunca tivesse existido. Quando o turno terminou e eu voltei para casa, me senti sendo seguida. O peso do que havia acontecido no quarto 314 não me deixou por um segundo sequer. Algo estava errado, muito errado, e eu sabia que não era apenas uma questão de imaginação. No dia seguinte, recebi uma ligação da recepção do hospital. O paciente do quarto 314 havia morrido exatamente às 2h43 da manhã, o mesmo horário em que ouvi o sussurro na noite anterior. O mesmo momento em que seus olhos negros se abriram e o ar se transformou em algo insuportável. Desde então, nunca mais consegui voltar a trabalhar no turno da noite. A cada vez que passo pelo quarto 314, sinto um arrepio percorrendo minha espinha, como se uma mão gelada estivesse me tocando. Às vezes, até hoje, eu ouço o sussurro em minha mente, tão claro quanto naquela noite. Sai daqui. E eu sempre me pergunto, o que foi que eu realmente encontrei naquela sala? Mas tenho uma certeza. Algo, ou alguém, ainda permanece ali,